Já se deparou olhando para uma equipe de trabalho tão sintonizada que as pessoas parecem que adivinham o que cada uma delas pensa? Que uma equipe desse tipo normalmente entrega resultados muito mais rápidos e com uma qualidade superior que as demais equipes? Será que o segredo para você atingir uma equipe dessa seria somente reunir as melhores cabeças dentro do mesmo grupo? Seja bem-vindo nesse vídeo, eu sou o Kiko Fernandes e eu quero te mostrar que o desenvolvimento de equipes é um processo. Leva tempo e evolui com ele, mas com a ajuda correta você consegue acelerar esse processo. Equipes são feitas de pessoas e um grupo de pessoas evolui até atingir o estágio de uma equipe eficiente e engajada. Por essa razão que, em 1965, um psicólogo norte-americano chamado Bruce Tuckman publicou seus resultados de estudos sobre a evolução de um grupo de pessoas e concluiu que o desenvolvimento de uma equipe acontece passando por 5 estágios. O primeiro estágio é a formação do grupo de pessoas. Nesse momento, as pessoas são todas excessivamente educadas, agradáveis e prestativas entre si. A maioria está muito animada por trabalhar juntos e estarem reunidos. É bastante parecido com um primeiro dia de faculdade ou então um primeiro dia num novo emprego. Nesse ponto, o líder desempenha um papel dominante. Por quê? Porque as responsabilidades e os papéis entre os demais membros da equipe ainda não são conhecidos. Então cabe ao líder explicar o porquê da reunião daquelas pessoas e qual é o objetivo a ser atingido. Esse grupo de pessoas vai então se familiarizando e os relacionamentos começam a ser construídos. E como qualquer relacionamento, você já teve um relacionamento em que evoluiu até o ponto de que você conhece tão bem as características de uma outra pessoa que elas passam a te incomodar ou te frustrar um pouco? Talvez ela seja aquele tipo de pessoa que aperta o tubo de pasta de dente pela parte de cima do tubo e você pela parte de baixo. Talvez a pessoa na sua frente ela coma de boca aberta e isso te incomode terrivelmente. Ou quem sabe você ou aquela pessoa são um tipo de pessoa que ouvem a mesma música 15 vezes seguidas. Bem, se isso te soa familiar, parabéns! Você atingiu o estágio de desordem no desenvolvimento de equipes. Nesse momento, os papéis e as responsabilidades já foram distribuídos e o dia a dia, a rotina, já começa a pesar sobre todas as pessoas. As pessoas começam a querer atingir determinados resultados e metas e os sentimentos iniciais daquela excitação por aquele grupo de pessoas estarem reunidas juntos e aquele excesso de educação no trato entre eles já deve ter desaparecido. Os membros da equipe começam a discordar sobre como eles vão atingir os objetivos e começam a surgir os primeiros atritos entre as pessoas. Os membros podem discordar sobre como concluir uma tarefa ou então expressarem preocupação se perceberem que alguém da equipe não está se esforçando o suficiente. Vão surgir conflitos por diferenças de estilo de trabalho, por dificuldades na execução de uma tarefa, por imprevistos, talvez por desequilíbrio no volume de trabalho entre as pessoas, que podem gerar estresse e desânimo com a equipe. Mas nessa hora é importante o líder lembrá-los que as equipes enfrentam conflitos. Justamente é natural que eles apareçam e que eles precisam ser resolvidos logo no início. A terceira etapa é a de normatizar. Nesse momento do estágio de evolução de uma equipe, as primeiras tarefas já foram cumpridas, as primeiras dificuldades também já foram vencidas e com isso os primeiros resultados já começam a aparecer. As pessoas começam a resolver as suas diferenças e elas respeitam a autoridade do líder. Por isso surge e vai aumentando o sentimento de satisfação com o andamento do projeto. As pessoas começam a criar uma maior sintonia entre si e começa a surgir um sentimento maior de se esforçar mais para alcançar o objetivo final do projeto. Sua equipe está aumentando em performance e resiliência. Se há conflitos entre as pessoas, eles são resolvidos entre elas de maneira amistosa. O respeito de um por outro acontece pela meritocracia do trabalho e as pessoas reconhecem e valorizam os pontos fortes dos colegas. Em seguida, a equipe entra no estágio de performar. Nesse momento, os membros já estão familiarizados com o trabalho o suficiente e não têm mais a necessidade de serem supervisionados o tempo inteiro.
Cada pessoa se sente motivada e confiante para dar o melhor de si. Todos estão na mesma página de esforço e engajamento e todos querem atingir o mesmo objetivo final com a maior velocidade possível. Nesse momento, o papel do líder é de supervisão e de manutenção das relações dentro do grupo de pessoas. A fase de performar é aquela na qual uma equipe atingiu o máximo de entrega de resultados e de performance. Em seguida, pode acontecer a finalização do projeto, e aí com isso finaliza-se o motivo pelo qual aquelas pessoas foram reunidas. Por isso que em 1977, Tuchman adicionou um quinto e último estágio da evolução das equipes, que seria o de adiamento. É natural que algumas equipes sejam formadas para um projeto, e mesmo outras equipes que são permanentes, elas podem ser dissolvidas devido a uma reestruturação dentro da organização. Como as pessoas já desenvolveram vínculos entre si, o que acontece? Uma espécie de um luto quando as pessoas são obrigadas a se separarem, pois elas sentem como se fosse uma espécie de uma perda agora que a experiência que mantinha elas juntas se encerrou. O papel do líder nesse momento também é crucial, pois ele é quem vai ajudar com que os membros reavaliem os seus valores e entendam que aquela fase se encerrou, trazendo e guardando as experiências daquele projeto que eles aprenderam juntos. Inclusive, o líder pode facilitar com que as pessoas encontrem novas formas de se manterem em contatos, mesmo que a equipe de trabalho tenha sido dissolvida. E em muitos casos é bom, pois cada membro da equipe pode fazer parte de novas equipes de trabalho e com isso eles carregarão todo o aprendizado que tiveram e podem multiplicar esses resultados com novas equipes. Então, sendo você um gestor de uma equipe ou um líder de um grupo de trabalho, não basta você reunir as pessoas mais talentosas e naturalmente você já terá uma equipe de alta performance. Você precisa ajudar as pessoas a atravessarem os estágios da evolução de um grupo de pessoas até uma equipe de alta performance. As equipes mais eficientes e que entregam os melhores resultados foram cultivadas e se tornaram as equipes que são hoje. E como um gestor e um líder ele pode ajudar em cada etapa do desenvolvimento das suas equipes? Eu vou mostrar para vocês agora 7 dicas de que você pode colocar em prática para alavancar ainda mais o processo de evolução da sua equipe. Primeiro, defina um propósito e uma missão e deixe eles bem claros para a sua equipe. E relembre disso sempre que possível. É natural que as pessoas se encontrem tão focadas e às vezes até perdidas nas tarefas que elas têm de executar que elas se esquecem, em primeiro lugar, o porquê que elas estão trabalhando. A segunda dica é você definir algumas regras básicas para o convívio entre as pessoas e observar que essas regras estejam sendo cumpridas. Essas regras vão ajudar que as pessoas interajam de uma maneira mais objetiva. Alguns exemplos de regras simples que podem ser estabelecidas logo de início numa equipe. Nesta equipe, ninguém vai interromper um colega quando ele estiver falando. Ou, durante as reuniões, todos nós vamos desligar os nossos aparelhos telefônicos. Ou ainda, cada um de nós vai otimizar nosso tempo de trabalho através de um aplicativo ou o uso de alguma ferramenta. Ou ainda, teremos um plano de trabalho semanal para que todos saibam como estão avançando as tarefas. Essas regras básicas vão ajudar as pessoas a serem mais objetivas no convívio entre si. A terceira dica é: deixe as outras pessoas agirem de vez em quando como líderes ou facilitadores de alguma etapa ou de algum processo. Veja, liderar é um processo cansativo. Tente você mesmo fazer tudo sozinho e logo você vai perceber que você está exausto. Quando nós delegamos algumas coisas a algumas pessoas que mostram que têm responsabilidade e prontidão para isso, então essas pessoas se sentem importantes dentro do grupo de trabalho e podem se sentir mais motivadas com isso. Também, você enquanto líder passa a supervisionar algumas tarefas que podem ser feitas por outras pessoas. A quarta dica é: não proíba os conflitos. É natural que eles aconteçam. Quando duas pessoas entrarem em conflito, sente e ouça cada uma das perspectivas, cada um dos lados, mas não escolha um lado. Tente justamente fazer com que essas pessoas enxerguem que cada uma está tendo uma perspectiva diferente sobre um mesmo objetivo. Ambas querem atingir o mesmo ponto. As maneiras como elas estão fazendo isso é que podem ser combinadas. A
A quinta dica é: lembre os membros da equipe de sempre ouvirem. Logo de início, crie um ambiente aberto e sem julgamentos. Encoraje a sua equipe a compartilhar ideias e opiniões e lembre-se de que isso pode ser a chave para você descobrir uma grande ideia. Nesse momento eu gosto bastante da frase de Linus Pauling: a melhor maneira para você ter uma grande ideia é você tendo muitas. A sexta dica é para você encerrar cada reunião de trabalho sempre com um feedback perspicaz e construtivo. Um dos papéis da liderança é observar. Então analise e observe como que é o funcionamento da sua equipe individualmente e em conjunto. E como líder, lembre-se de que você não precisa ser impecável. Dê e peça feedback da sua equipe. Isso pode até mesmo ser feito através de uma pesquisa anônima semanal ou mensal. A sétima e última dica é que, para progredir, todos devem contribuir. O objetivo de se ter um trabalho em equipe, em grupo, é justamente reunir todo o potencial que cada pessoa individualmente traz e adiciona ao grupo como um todo. Por isso, incentive sempre que as pessoas compartilhem e adicionem novas ideias e opiniões dentro da equipe. Construir uma equipe não é uma tarefa fácil, é um processo. E o papel fundamental de um líder é justamente ser um facilitador e um acelerador desse processo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos ou colegas de trabalho. Você pode, de repente, ajudá-los a desenvolverem as equipes nas quais eles pertencem. Eu ficaria muito feliz com o seu like aqui nesse vídeo e os comentários serão sempre bem-vindos. Nos vemos em um próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!